Paulo, meu amigo, está aqui dando a força na técnica novamente, né? E que o Senhor esteja com todos, a paz, que Deus possa nos ajudar. É sempre, para mim, confesso para vocês que é uma novidade fazer uma live, então a gente está se adaptando ainda com essa nova modalidade, né? Mas sempre na dependência do Senhor, né? E a minha motivação é tentar passar nesses momentos aquilo que está no meu coração, aquilo que eu aprendi, que eu vivi durante anos, servindo ao Senhor e sirvo até hoje com muita alegria. É muito bom servir a Deus, né? Eu sou um servo do Senhor, embora esteja pouco tempo nessa igreja, digo para vocês, eu como servo do Senhor Jesus, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui nessa igreja, vim porque a igreja era próxima da minha casa, tudo, e aqui a gente vai prestando o nosso serviço e espero que os dons, os talentos que o Senhor tem me dado a minha família, sejam que eu possa usar aqui neste lugar, nessa igreja, nesse templo aqui consagrado, separado para o Senhor. Então eu faço isso com muita alegria e compartilhando com vocês sempre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Na semana passada nós falamos a respeito da oração, falamos em Efésios, do capítulo 6, do versículo 12 ao 18, sobre com quem nós lutamos, né? Qual é a nossa... Com quem nós lutamos? Qual é a nossa luta, né? Qual é o nosso inimigo? Porque nós temos um inimigo principal, Satanás, e é contra ele que nós lutamos nas regiões celestiais, é que Paulo diz. A nossa luta não é aqui contra a carne, nem contra pessoas, mas é contra os dominadores deste mundo, mau e perverso, que estão nas regiões celestiais. Isso significa que quando nós oramos, a nossa oração ela pode ser interrompida assim. E o diabo e seus anjos trabalham 24 horas por dia para que a sua oração não chegue aos ouvidos de Deus. Porque a oração vem da palavra oratória, né? É importante porque é uma coisa que você tem que falar. Seja, igual nós explicamos aqui, seja no secreto do seu quarto, seja junto com a sua família ou com a igreja, aonde você estiver, você precisa falar. Ah, mas Leandro, a oração em pensamento também funciona? Funciona também, porque Deus conhece nossos pensamentos, né? Até antes de nós pensarmos, Ele já sabe como é a nossa mente e para onde ela vai. O Senhor conhece tudo. Mas parte de nós, esta conversa com Deus, Deus precisa ouvir a nossa voz, precisa que os nossos lábios se movimentem, falem. Isso é importante. Deus espera que nós nos achegamos até Ele, porque vocês entendem que nós temos que nos achegar a Deus, porque Ele está presente. Ele diz: estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e farei morada no seu coração. Então, depende de nós. Se nós falarmos: Deus, abre a porta está aberta, entra no meu coração, faz minha vida de novo, transforma minha vida de dentro para fora, Deus vai fazer isso. Então a oração é isso, irmãos, ela abre a porta, ou as portas do seu coração diretamente com Deus. E é aquilo que você fala para Deus é importante. Muitas vezes nós sentimos e corremos da presença de Deus porque nos sentimos envergonhados. Isso é bom. Isso significa que você tem princípios e considera o Senhor como o seu Deus. O temor de Deus faz com que você, às vezes,
no momento de fraqueza, de falha, você fuja de Deus, mas é importante que você sempre saiba que Deus está te esperando em todo o tempo, querido, em todo o tempo. E a oração é a conversa sua com Deus, é como que Ele vai ouvir a sua voz. Pode ser sussurrando, pode ser clamando, pode ser gritando. O importante é que você fale para Deus. Fale tudo para Deus. Deixe no altar de Deus. Coloque as suas petições, as suas dificuldades no altar de Deus, no Criador. E Deus vai responder às suas orações. Eu costumo dizer que Deus, Ele diz sim para muitas das suas petições e diz não também, como um pai que cuida de um filho. A oração, ela tem respostas. Então é importante que você saiba ouvir a resposta de Deus. E quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala sim, vai, você vai. Quando Deus abre uma porta, você aproveita e desfruta dessa porta aberta. Mas se a resposta de Deus for fechar uma porta, também tenta isso. O importante é que você entre na presença de Deus, fale para Ele as suas petições, as suas orações, a sua conversa, e escute a resposta de Deus. Né? Muitas vezes nós oramos, chegamos à presença de Deus, falamos com Deus, mas não ouvimos a resposta. Então, Deus tem respondido às suas orações? Essa é uma pergunta. E como é que você sabe que Deus respondeu às suas orações? Como é que você sabe? E hoje eu queria falar, na semana passada nós falamos que Paulo fala aqui para a igreja de Coríntios, mas é um texto em Efésios 6 que ele se encaixa na nossa vida individual, praticamente. Ele está dizendo assim, olha, revista, cinge com a verdade, vista com a couraça da justiça, prepara com o evangelho da paz, é uma coisa mais pessoal, né? Para cada soldado, um equipamento para cada soldado, se equipar com essas coisas, que ele está dizendo para você ir para a guerra, com escudo, com capacete, com a bota, e a espada, e a palavra de Deus, e a oração, né? A oração e a salvação. Aí como um soldado equipado, então você se prepara para a guerra. Qual guerra que é? Aquela guerra, tudo isso é uma simbologia, na verdade, é a guerra espiritual. Você vê que hoje nós não vamos pegar um escudo, colocar uma couraça, uma sandália de guerra como um soldado romano. Não, hoje a gente não faz isso. Esse é um símbolo para você se posicionar, né? Salvação, espada do Espírito, couraça da justiça. Isso são a palavra de Deus, revelações espirituais para a sua vida pessoal. Mas eu quero falar hoje a importância de uma igreja que ora também. Então, existe o momento de você orar sozinho, na sua casa, né, no seu quarto, no seu secreto, como eu disse na semana passada. Existe o momento que você ora com 2 ou 3 ou com a sua família, por uma causa, por uma urgência, num momento de necessidade, de extrema urgência, quando acontece alguma coisa, você faz aquela oração. E existe a oração que ela é fundamental, que é a oração junto com a igreja. A igreja que nós pertencemos, se você não pertence a uma igreja, mas você vai pertencer um dia, não frequenta, mas com fé você vai participar ou participa de uma igreja, é fundamental para que o reino de Deus, a igreja do Senhor sobreviva com orações. Hoje, irmãos e irmãs, as igrejas estão de pé porque as pessoas oram. A igreja está de pé porque existem igrejas que oram, né? 24 horas, se for possível. Então, pastores, ministérios, tudo, às vezes
ele é resposta de oração e ele nem sabe a importância de uma igreja que ora. Então, olha só o que aconteceu nesse texto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. O pastor caiu aqui, um minutinho só. Pronto, já coloquei. Conta a história de uma igreja que estava orando por uma causa específica. Mas, olha só o que aconteceu nesse texto. Olha só, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, até os 6, até os 5. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, perseguiu-o, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submeter a julgamento público depois da Páscoa. E Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Só até aí, nesse por enquanto. Olha só, né? Então Pedro foi preso por Herodes, igreja perseguida em Atos, ali no... Notamos aqui que Pedro deu uma escapadinha, saiu da administração da igreja primitiva e foi participar de uma festa ali, até como líder da igreja. E a coisa estava fervendo ali para os cristãos naquela época. Herodes tinha que mostrar serviço para o imperador. Então ele começou a perseguir os cristãos, e os judeus e os religiosos da época gostaram disso, porque os cristãos estavam crescendo, né? A igreja estava crescendo exatamente nesse ponto, crescia muito, e Pedro foi preso, né? Tiago tinha acabado de ser morto, né? Tiago, e Pedro foi preso, foi para a prisão, guardado por 16 soldados aqui, né? Tem que fazer as continhas aqui. E estava muito bem protegido, algemado, então para cada lado tinha um prisioneiro com ele. Ele estava algemado junto com o soldado, praticamente nu ali, ele ficava nu. Então o sofrimento aqui vocês imaginam que era muito grande. E você imagina hoje, hoje a igreja ela não é perseguida dessa forma. Nós agora estamos começando a ser perseguidos de outras formas, né? De outras maneiras, mais sutis. A igreja está sendo perseguida. Com algumas coisas, nós não podemos falar alguma coisa, nós não podemos fazer algumas coisas. Então os pastores começam a ter uma certa perseguição, mas aqui a coisa estava bem feia. E ele estava preso, né? E ia ser julgado no dia seguinte, praticamente. As coisas iam acontecer muito rápido. Mas no versículo 5, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Né? O que é uma pessoa intensa? Ela vive aquele momento. Você imagina que todo o foco da igreja naquele momento estava na oração para que Pedro, seu líder maior, que naquele momento era importante, que ele estivesse solto. A igreja precisava dele. E orava para que Deus pudesse intervir. Agora veja a condição. Eu não vou nem colocar aqui que ele estava preso em cadeias, que a oração libertou isso. Seria muito fácil dizer isso. Mas eu quero levar você para um outro nível do momento. A gente conhece, sabe o fim da história, mas os cristãos e a igreja que estava reunida, ela não sabia o fim. A única coisa que ela tinha naquele momento era que o seu líder estava preso, e muito bem preso, muito bem guardado. Praticamente o Herodes estava cuidando pessoalmente dessa questão de Pedro. Era uma situação impossível. Então nós temos que, a primeira lição é que
nós sabemos é que Deus, às vezes, não nos livra de passarmos por prisões, por situações difíceis, irmãos. Não, é por isso que a igreja, ela está viva, no sentido de que nós estamos 24 horas ligados com Deus. Eu tinha uma irmã que pregou aqui, falando sobre o positivismo e o negativismo, né? As pessoas negando, como se nós fôssemos cristãos e nada vai nos atingir. Estamos numa bolha em que nada nos atinge, nós não ficaremos doentes, não morreremos, não passaremos por tribulação, nada vai nos atingir. Não era essa aqui a realidade da igreja primitiva. Mas a igreja orava intensamente, com foco na oração, no clamor, pedindo: Deus, muda a situação, tira Pedro da prisão. E eles, irmãos, eles não tinham outra coisa a não ser orar, porque eles não tinham advogados, não tinha o Supremo Tribunal Federal, não tinha habeas corpus, tudo estava contra eles, humanamente falando. Então, às vezes, Deus nos leva numa situação que, às vezes, humanamente, nós não temos condições de reagir a certas coisas. Mas essa igreja estava ali orando a Deus, diz assim. Orava intensamente a Deus por ele e buscava para que Deus livrasse ele daquela prisão. Veja, irmãos, a importância de você estar na igreja orando. Existe coisas que é a igreja que tem que orar. Quando a igreja se reúne para orar, por exemplo, pelos ministérios, pelos pastores, pela família do pastor, pelo crescimento da igreja, por novos membros, para trazer novas pessoas. Você pode orar no secreto do seu quarto, mas tem coisas que cabem à igreja orar pelo seu líder. Nós não sabemos que o nosso pastor aqui é muito aberto, ele fala da vida dele praticamente, e fala das dificuldades, mas nós não sabemos na vida dos nossos pastores o que eles passam com a família, com a esposa, no casamento, nas lutas, nas dificuldades. Por isso que nós, como igreja, precisamos orar, estar juntos aqui nos momentos que nós podemos estar juntos, estaremos juntos orando. Olha, eles oravam intensamente. E aí lá no mesmo capítulo, no versículo 12, olha só o que aconteceu, vem uma resposta. Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Ele já tinha, Pedro, ele foi liberto, né? O que aconteceu? Apareceu um anjo. As cadeias, as correntes que prendiam Paulo se soltaram. Um clarão abriu na frente do cárcere. Os soldados que estavam ali ficaram, as vistas deles ficaram ofuscas, né? E as algemas caíram e o anjo falou assim: pega suas coisas aí, se veste e vem comigo, que a resposta de Deus chegou. A oração foi ouvida, Pedro. Existe uma igreja, existem irmãos que estão orando por você agora lá. Pedro falou assim: mas o que é isso? É um sonho? É uma visão? Ele falou assim: não, é o anjo mesmo, é a resposta de Deus para tirar você daqui. Hoje Deus vai te tirar daqui, porque ainda a obra de Deus ainda precisa de você, Pedro. Muitas coisas precisam ser feitas ainda. Não chegou a sua hora ainda de morrer, de ser condenado, de ser julgado. O Senhor livrou, porque uma igreja orava. Agora, irmãos, se essa igreja não estivesse orando, eu não sei, preciso de uma ajuda aqui pastoral, eu não sei se essa igreja não orasse, será que a resposta de Deus seria essa? Será que a resposta de Deus seria libertar Pedro das correntes, da prisão e do julgamento que viria? Certamente seria condenado, visto que Tiago já havia sido morto. Herodes estava, como diz a linguagem, com sangue nos olhos para matar os cristãos. Eu pergunto, se a igreja não estivesse orando, será que o fim dessa história seria essa, irmãos? Então, eu quero chamar você que é
que é crente, né? Eu gosto dessa palavra, você que é crente, que é salvo, que é lavado, remido, que faz parte de uma igreja, que toma ceia. Você entende a importância de oração de uma igreja? Nós não sabemos, nós temos que orar pelos nossos pastores, pelos líderes dessa igreja local, da igreja em Sorocaba, da igreja no Brasil. Existem pastores que estão se suicidando. Põe um banquinho lá, como diz o pastor, dá um chute no banquinho. Será que se uma igreja orasse e libertasse esse líder, esse pastor aqui, livrasse ele, será que ele na última hora ele diria, não, o Senhor mandou um anjo, fala, não faz isso, garoto, vem comigo, pega pela mão, levanta aí, vamos para frente. Então, irmãos, temos que orar, porque a resposta vem do Senhor. Pedro precisava dessa oração. Pedro precisava que a igreja orasse. Depois, lá no capítulo 12, na casa de Maria, mãe de João, de Marcos, né, Marcos é aquele mesmo que escreveu o Evangelho. Eles estavam lá e orando, se reunindo, estavam orando, não paravam de orar. Enquanto Pedro não bateu na porta, logo depois disse, olha, sou eu. Eles não acreditavam. Eles estavam tão intensamente focados. Pedro bateu, depois se vocês vão ver no versículo, olha só. Pedro bateu a porta do alpendre, uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. E eles, porém, disseram, você está fora de si, insistindo a ela em afirmar que era Pedro, e disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta, o viram e ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal que se calassem, e descreveu como o Senhor havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então ele saiu e foi para outro lugar. Você viu a alegria dessas pessoas? Você vê que, na verdade, irmãos, assim, tenta se transportar para aquele momento. Eles estavam orando tão intensamente que, quando Pedro apareceu, eles não acreditaram, eles queriam continuar orando. Era uma igreja que orava, você imagina um grupo de irmãos orando, uns acreditando, outros não, mas eles estavam juntos, orando. E nessa noite nós queremos orar como igreja, sabendo que Deus olha o mais profundo das suas intenções e responde às suas orações. Causas impossíveis, cadeias que te prendem. Qual é a sua dificuldade, meu irmão? Qual que é? Você está preso a alguma coisa, a soldados? Você está nu, né? Pedro estava numa situação tão difícil que você imagina, para ir ao banheiro, para fazer suas necessidades, o cheiro, a situação que ele estava ali, irmãos. E nós aqui como igreja, hoje nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração no final, eu gosto de orar, e nós vamos clamar por aquilo que você precisa. E Deus vai responder. Deus vai responder a sua oração. Tenha fé. Não perca a fé, não perca a visão, não perca a intensidade. Coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem as suas prioridades na oração, aquilo que você mais precisa, coloque em ordem, fale para Deus. Não tenha medo, irmãos, de falar para Deus e espere a resposta de Deus. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Você sabe quando é a resposta de Deus? É quando você sente paz no seu coração. Paz no seu coração. E às vezes você pode ouvir, se estiver orando, Deus pode falar com você na oração. Ali mesmo. Na palavra. Falando em línguas, interpretando. Deus pode te responder a oração. Então eu queria que você colocasse diante de Deus, nós vamos orar agora, as suas dificuldades. Eu não sei se as suas dificuldades são maiores do que a de Pedro, mas hoje
Quais são as suas lutas? Quais são as algemas que te prendem? Quais são as suas preocupações? O que é que tem tirado o seu sono? Você tem colocado diante de Deus? Você tem colocado diante do Senhor? Existe aquele canto aqui, em fervente oração, né? E quando tudo estiver, somente quando tudo estiver no altar de Deus, quando tudo estiveres no altar, então Deus ouve a sua oração. Coloca diante do altar de Deus. Fale com Deus. Se você não pode orar nesse momento, se você está ouvindo, está atarefado, eu queria que você deixe o seu celular aí na voz alta. Nós temos aqui os pedidos de oração. A Kátia. Tem uma causa na justiça, também tenho, Kátia, uma causa na justiça. E depois daquele dia que eu orei, no outro dia meu advogado ligou, me deu boas notícias, né? Que ainda não saiu o julgamento, mas uma tendência de vitória, né? Então, Deus está respondendo a oração e nós vamos orar. Então, eu gostaria que você dobrasse feche os seus olhos da forma como você está, em casa, quer orar de joelho, em pé. Nós vamos orar como igreja. E você concorda comigo nessa oração? Coloca aí os seus pedidos. E eu quero só lembrar para você a importância de uma igreja que ora. Hoje a minha oração aqui é como igreja. Está eu, pastor, e o João Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, ele está por aqui nos ajudando na técnica. E se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está aqui. Porque a igreja não é só as 4 paredes que está aqui. A igreja são pessoas. Aqui é muito importante, esse lugar foi consagrado, separado para o Senhor. Aqui que nós adoramos, existe o altar. Mas a igreja somos nós, pessoas. Amém? Então, nós vamos orar, vai ter um tempo de oração. Eu gostaria que você ouvisse esta oração, em nome de Jesus. Pai bendito, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração, em nome de Jesus, clamando, Senhor, por estas pessoas, clamando, Senhor, pelas causas, clamando, Senhor, em nome de Jesus, por esta igreja, pelos seus pastores, Senhor, pelo pastor Paulo, pela sua esposa, a Vera, os seus filhos, Senhor, por esse ministério, nós te pedimos, Deus, traz o caminho, mostra, Senhor, o caminho, dá sabedoria para que o pastor possa conduzir o seu rebanho, guarda a sua família, livra ele, Senhor, de todo o mal, de toda a queda, de tudo aquilo que o diabo e seus demônios o cercam e às vezes prepara para que ele não prospere. Deus, quebra as cadeias, as barreiras e abençoa os seus projetos, os planos, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor o chamou, que o Senhor possa guardá-lo e que o seu Espírito Santo esteja com ele, com a sua esposa, com a pastora, com os seus filhos, em nome de Jesus. Abençoa os obreiros dessa igreja, todos os pastores, os líderes, Senhor, os evangelistas, os músicos, Senhor, dessa igreja. Abençoa, guarda, Senhor, cada um na sua casa, com suas famílias, os seus filhos, ó Deus. Que eles possam, Senhor, ser instrumentos de Deus usados para abençoar esta igreja, Senhor. Que a música, que o som, que os instrumentos que eles tocam sejam, Senhor, reflexo da vida que eles vivem. Faça isso, Senhor. Santifica não só a vida deles em nome de Jesus, mas a nossa também, que sejamos, Senhor, separados, santificados, que o Senhor nos ajude a trilhar esse caminho santo e reto, Deus. Abençoa, Senhor, esta igreja, os ministérios, todos os ministérios, Senhor, que estão envolvidos nessa igreja aqui, os seus líderes que lideram esses ministérios, Senhor, a obra, a construção, manda, Senhor, provisão, ó Deus, para esta igreja, manda, Senhor, aqui as pessoas para abençoar essa obra, este ministério,
Senhor, envia pessoas aqui, obreiros, homens, mulheres, famílias, que estão procurando um lugar. Senhor, aqui é o lugar onde eles vão encontrar a resposta, Deus. Que estão em volta, que estão, Senhor, procurando uma igreja, alguém que está desviado, Deus. Tragam-os para cá através do Seu Espírito Santo, neste lugar, porque serão recebidos, cuidados, ó Deus. Nós não sabemos aonde eles estão, se são nossos vizinhos, da direita, da esquerda, se estão nessa região, se estão em outro lugar, mas o Senhor sabe. E este povo, esta igreja, estão, Senhor, aqui trabalhando arduamente para que receber, cuidar dessas pessoas que o Senhor vão enviar. Envia, Senhor, pessoas, milhares, centenas de pessoas, em nome de Jesus, para este lugar, para que nós possamos crescer não em número, mas que possamos ser uma igreja que cuida das pessoas, ó Deus. Deus abençoa, Senhor, a vida do Senhor da Cátia, que tem uma casa na justiça. Abençoa, Senhor, e abre as portas da minha causa que está na justiça, como eu apresento diante de Ti, os juízes, Senhor, que vão julgar essa causa. Toca, Senhor, no coração desses homens, na mente, que eles possam, Senhor, ter o equilíbrio, Senhor, certo para julgar. Senhor, aquelas famílias da nossa igreja que estão nos ouvindo, que tem pessoas enfermas, ó Deus, na sua casa, nos hospitais, parentes, amigos, ó Deus, toca, tira toda a enfermidade em nome de Jesus. Livra, Senhor, nós da Covid-19, toda a nossa família, os filhos, as nossas filhas, que possamos, se possível, Deus, nos livra, nos guarda, protege, Senhor, desta peste maligna que tem assolado o nosso país, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, este bairro, essa cidade, ó Deus, tira do meio de nós toda a violência, Senhor, que existe, toda, Senhor, aquelas pessoas que estão envolvidas com tráfico de droga, com drogas, viciados, ó Deus, em nome de Jesus. Livra essas pessoas, ó Pai, usa a nossa vida, usa a nossa igreja, usa nossos espaços, ó Deus, para que possamos ser instrumentos de bênção para levar a libertação, ó Deus, para essas pessoas. Abençoa essa cidade, ó Deus, abençoa, Senhor, a cidade de Sorocaba, todas as igrejas, os pastores e líderes, que essa igreja faça diferença, Senhor, aqui nesse estado. Senhor, abençoa, Senhor, o estado de São Paulo, os governadores, o presidente. Senhor, abençoa as autoridades, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos, sabemos que toda autoridade é o Senhor quem coloca, mas nós sofremos as consequências das decisões desses homens e mulheres, ó Deus. Por isso nós te pedimos, nós nos envolvemos com política, mas nós temos um Deus que é o que está no controle de tudo, que coloca e tira quem Ele quer, a hora que Ele quer. Por isso nós te agradecemos hoje pela saúde, pela vida, Deus, que o Senhor tem nos dado, pela sua misericórdia que tem nos alcançado, pela sua palavra que tem sido pregada, ensinada, Senhor, com tanto amor e carinho nessa igreja, que essa palavra possa entrar no nosso coração, Deus, e ela possa brotar e possa dar frutos, ó Deus, para o bem, que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Seu Espírito Santo, mudados, transformados, Senhor, e que isso venha refletir, Senhor, nas pessoas que nos rodeiam. Senhor, abençoa a minha esposa, o meu filho que está vindo de São Paulo, que vai morar com a gente, e meu querido filho, abençoa, guarda ele, Senhor, protege, abra as portas do emprego para ele, mova as águas, ó Deus, com muita alegria, que o meu filho está comigo, ó Deus, eu te abençoo, que o Senhor possa abençoar a minha família e todos os familiares, Senhor, desta igreja, os amigos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Deus, entregamos tudo nas suas mãos, as causas mais difíceis, Senhor, aquelas pessoas que estão orando, que estão ouvindo essa oração agora, que têm dificuldades seríssimas, enfermidades, causas da justiça, lutas, Senhor, com a família, casamentos talvez que estejam destruídos, ó Pai, filhos que não estão junto com seus pais. Todas as lutas, ó Pai, nós apresentamos junto com esses irmãos unidos, Senhor, numa fé, em nome de oração. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque sabemos, como
como está escrito, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração e a oração do justo, ela tem muito efeito, como foi com Paulo, como essa igreja que orava intensamente, Senhor, nós oramos e declaramos, Senhor, a bênção, a prosperidade dessa igreja, o caminho certo, ó Deus, e as decisões que serão tomadas serão para que o seu nome seja exaltado, engrandecido, e o seu reino seja estabelecido, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos? Esta é a live que eu ia fazer, né? Desculpe que eu estou me acostumando com essa nova modalidade, digamos assim. Mas eu agradeço a Deus pela vida dos pastores dessa igreja e acredito, irmãos, que Jesus é tão simples, simples. Se os pastores fossem metade, um terço do que foi Jesus, e ele no auge do seu ministério, ele foi entregue à morte. E ele era tão simples, irmãos, tão que o traidor teve que indicar, teve que beijar para identificar quem era Jesus. No finalzinho, já tinha curado, já tinha ressuscitado mortos, já tinha feito milagres, transformado vidas, formado discípulos. Tudo estava preparado, ele estava indo para a morte. E ele ainda se misturava com as pessoas na condição total de servir as pessoas, os homens. Olha só. E hoje, por menos, as pessoas querem primeiro se aparecer, ou ser foco das atenções. E Jesus, diante de uma obra maravilhosa que o mundo se dividiu antes e depois de Cristo. As pessoas ali o traidor teve que beijá-lo para indicar quem era Jesus, de tão misturado que ele estava, de tão simples que era. Mas as lições que ele nos ensinou, ela tem que fazer diferença na nossa vida. É como um rio de água viva dentro de nós mesmo. De dentro de nós tem que sair rios de águas vivas, porque Jesus é a água viva. O que é que está saindo de dentro de você? Não é verdade? Então, viva isso, procure viver o cristianismo sem medo. Não precisa de mudanças radicais no seu visual, na sua aparência, no seu modo de falar. Não, seja você mesmo. Mude de dentro para fora, seja simples. Você pode ter dinheiro, pode não ter, pode ser pobre, rico, amarelo, branco, não importa. O que importa é o que está dentro de você. E esta ligação, né? Quando esses homens eram presos ou mortos, Pedro, Paulo depois, mais para frente, todos os discípulos, eles não se importavam se eles iam morrer, se eles iam ser mortos, porque eles iam fazer na obra, eles iam fazer hoje, vivia hoje, fazia hoje, se vivesse, fazia amanhã, se estivesse vivo, fazia depois, com alegria. Paulo estava ali participando de uma festa e foi preso. E ele não teve nem tempo de comunicar. As pessoas ficaram sabendo, a igreja ficou sabendo e falou, vamos orar por ele. Os juntos. É tão bom servir a Deus, ter uma igreja, ter um lugar onde ter irmãos. Você sabia, irmãos, que nós, por exemplo, eu nunca tinha visto o pastor Paulo na vida. Nunca tinha visto. E de repente, em pouco tempo, a gente conversa e parece que nós nos conhecemos há muito tempo. Você sabe quem fez isso, irmãos? Cristo. E sabe o que nós temos em comum? Jesus Cristo. Sabe o que mais? A causa é a mesma. A gente conversa, eu vim de São Paulo, vim de longe, vim de outro ministério, de outra igreja. Mas quando a gente senta para conversar, a gente vai alinhando. A causa é a mesma. O motivo de nós estarmos aqui é o mesmo, é Jesus. Por isso que eu o conheci, e a gente passa a amá-lo, respeitá-lo, e ele também. Olha, te respeito, mas nunca nos vimos, nem sabíamos, né? Nos conhecemos agora, mas é como isso faz muito tempo. Vocês entendem? Esse é o amor de Cristo.
que une pessoas. Nós não somos parentes, amigos, trabalhamos juntos, nós nos conhecemos aqui por causa de uma causa, por causa de Cristo. Cristo é que nos une. Essa simplicidade. Qual Deus que pode fazer isso? Que Deus que pode fazer as pessoas se abrirem, serem amigos, confiar umas nas outras, viver junto, cantar junto, comer junto, dar as mãos, chorar junto. Somente Cristo pode fazer isso. Isso é cristianismo. É Cristo em nós. Tá bem? Então eu queria agradecer a todos, que você tenha uma boa noite, né? E fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço para você e para a sua família.